Reino Unido está passando por uma profunda crise econômica e social. A maior parte do governo é incapaz de fornecer seus serviços para os cidadãos. A economia está indo de mal a pior. A vida está se tornando cada vez mais difícil para uma crescente parte da população, e o futuro parece ser bastante desafiador. E isso é apenas a ponta do iceberg, porque os problemas que o Reino Unido está enfrentando não começaram este ano. Eles vão muito além do que você pensa e eles não vão embora tão cedo. Mas afinal, o que deu errado com o Reino Unido? Como saiu de uma superpotência econômica e agora está vivendo uma das piores crises de sua história? Embora possa parecer que o Reino Unido teve um ano muito ruim, se você der um passo para trás, você verá que ele realmente teve uma década muito ruim. Desde 2008, o Reino Unido tem vivido tanto um dos períodos de crescimento econômico mais lentos em sua história, assim como um grande declínio do padrão de vida de sua população. Devido ao fato de que os preços subiram mais rapidamente do que o salário médio, a renda agora é menor do que era 10 anos atrás, se você ajustar pela inflação. E existem outras estatísticas que só confirmam como as coisas não vão tão bem. A pobreza infantil só aumentou, os crimes violentos não param de subir, quase 9% das famílias britânicas estão preocupadas se vão ter comida suficiente, o que, em uma das nações mais ricas do mundo, isso é um pouco estranho. E desde 2020, isso só tem piorado. À medida que a economia está entrando em uma recessão, os salários não estão crescendo e a inflação está disparando. Mas como isso aconteceu? Bem, há 3 razões principais, e todas elas são decorrentes de 3 decisões que o Reino Unido fez na última década. A primeira razão é a radical transformação de sua economia. Na década de 70, onde o Reino Unido passava por uma transformação econômica, assim como vemos atualmente, a nação era prejudicada por ondas de greves e protestos, e estava em uma situação econômica tão ruim que teve que conseguir um resgate do Fundo Monetário Internacional, apenas para evitar um completo colapso da economia. E então, uma das figuras políticas britânicas mais famosas criou um plano radical para transformar a economia e toda a nação. Quando Margaret Thatcher se tornou a primeira-ministra, ela lançou uma série de grandes projetos econômicos e reformas. Ela introduziu cortes de impostos, desregulamentou toda a economia, privatizou ativos e empresas estatais e encorajou as pessoas a começarem a comprar casas para impulsionar a atividade econômica. E apesar de muitas críticas que vieram por todas essas mudanças, as reformas tiveram ótimos resultados. Margaret Thatcher conseguiu reverter a queda da economia britânica, e a partir do final dos anos 80, a nação teve 2 décadas de crescimento econômico, e a economia começou a crescer mais rápido do que a maioria dos outros países do G7, com crescimento impulsionado por setores como finanças, bancos e imóveis. Esses setores foram os que mais se beneficiaram com as reformas. No entanto, nem todo mundo estava feliz. Thatcher estava sendo criticada por prejudicar as indústrias pesadas britânicas, que tradicionalmente empregavam uma grande parte da classe trabalhadora, tornando a economia muito dependente dos setores financeiro e imobiliário. Mas apesar disso, as mudanças funcionaram. A menos que houvesse uma grande crise que destruísse todo o setor financeiro, não parecia haver motivos para parar o que estava sendo feito. Até que em 2008, o Reino Unido foi atingido pela crise financeira mundial, derrubando todos os setores mais importantes e causando danos críticos para toda a economia. Mas mesmo que o Reino Unido não tenha sido o único lugar que foi prejudicado pela crise, ao contrário da maioria dos outros países, o Reino Unido nunca realmente se recuperou disso. A questão é que o Reino Unido tem um grande problema, que é a produtividade, e que é basicamente quanto valor econômico as pessoas criam por hora de trabalho. Exceto pela produtividade do setor financeiro, o Reino Unido está muito atrás de seus concorrentes tradicionais, como a Alemanha, os Estados Unidos ou até mesmo a França, e está ficando cada vez mais para trás a cada ano que passa. Mesmo as pessoas do Reino Unido trabalhando mais horas do que na maioria dos países europeus, esse trabalho é muito menos eficaz, e apesar dessa crise de produtividade não ter sido tão importante enquanto o setor financeiro estava crescendo, depois da crise de 2008, não havia muito mais o que pudesse substituí-lo. E não foi só a crise financeira que gerou essa situação, mas como o Reino Unido decidiu responder a isso, porque a reação britânica à crise financeira foi bastante única e tornou-se mais um motivo por trás de muitos dos problemas que eles estão lidando agora. Depois de 2008, o governo do Reino Unido decidiu reagir à situação implementando uma política de austeridade. Isso é, basicamente um nome chique para cortar gastos públicos em praticamente todas as áreas em que o Estado gasta dinheiro. Porém, isso foi feito em um nível bastante extremo. Financiamento para a polícia, programas de assistência social ou governos locais foram cortados e financiamento para outras áreas como saúde ou educação têm sido limitados ao mesmo nível desde 2008. O Reino Unido não foi a única nação que restringiu seus gastos após 2008, mas há 2 diferenças principais. Primeiro, os cortes nos gastos públicos no Reino Unido eram excepcionalmente rigorosos. E segundo,
Enquanto a maioria dos países apenas manteve suas restrições orçamentárias em vigor por alguns anos, no Reino Unido, a austeridade nunca realmente acabou. E há uma crescente quantidade de evidências que a brutal política de austeridade prolongada teve efeitos devastadores sobre a sociedade britânica, especialmente sobre a classe trabalhadora. De acordo com a ONU, a política de austeridade consolidou altos níveis de pobreza e gerou miséria desnecessária no Reino Unido, especialmente para pessoas com rendas mais baixas. A quantidade de pessoas que usam bancos de alimentos, que são organizações sem fins lucrativos e que têm como objetivo angariar doações de bens alimentares, disparou de 25 mil pessoas para 2,5 milhões em 2021. A pobreza infantil aumentou, assim como a dívida média das famílias. O Serviço Nacional de Saúde recebeu um financiamento tão baixo que os britânicos agora têm o pior acesso a serviços de saúde na Europa. E por causa do orçamento restrito, a força policial teve uma redução de 20 mil oficiais, ou 14% de toda a força, tornando-a incapaz de desempenhar as suas funções, especialmente nas regiões mais pobres, resultando em um aumento de crimes violentos. E não parece que deve acabar tão cedo, porque o governo está basicamente começando um novo processo de austeridade, embora o anterior nunca tenha terminado. E estão apresentando mais cortes para um sistema que já fornece pouco financiamento para a maior parte de seus serviços públicos. E por isso, não é surpreendente que vários profissionais, como enfermeiras, médicos e bombeiros, estão em greve, alegando que a situação atual é insustentável. E finalmente, além de tudo isso, o Reino Unido decidiu voluntariamente sair do maior bloco econômico do mundo, a União Europeia. Embora o Reino Unido tenha prometido que o Brexit não prejudicaria sua economia, 6 anos depois, nós temos uma quantidade sólida de evidências de que isso não era verdade. E o Brexit não apenas amplificou todos os problemas econômicos que o Reino Unido já estava lidando, como também criou novos problemas, já que o Reino Unido não está mais no mercado comum europeu. Tornou-se muito mais difícil para as empresas britânicas exportarem para a União Europeia, o que é quase metade do destino das exportações britânicas. Para vender qualquer coisa do Reino Unido para a União Europeia, agora é muito mais caro, há muito mais burocracia e leva muito mais tempo. Isso significa que se você tem uma pequena empresa no Reino Unido agora, é muito mais difícil expandir para a União Europeia, o maior e mais próximo parceiro comercial do Reino Unido. E se você tem uma grande empresa, pode fazer mais sentido mover o seu negócio ou parte dele do Reino Unido para a União Europeia, já que o mercado europeu é muito maior que o britânico. Mas em ambos os casos, isso significa muito menos valor econômico criado e muito menos dinheiro para o governo na forma de impostos. E até mesmo as empresas que não exportam para fora do Reino Unido também foram afetadas pelo Brexit, especialmente pela falta de mão de obra, pois muitos setores, como turismo ou construção, dependiam da mão de obra estrangeira da União Europeia. E agora, 3 em cada 4 empresas britânicas estão enfrentando escassez de mão de obra, o que atrapalha ainda mais a economia. Os analistas econômicos oficiais do governo estimam que o Brexit fará com que o Reino Unido perca cerca de 4% do seu PIB, ou 100 bilhões de libras, e a maior parte desse dano ainda está por vir. Agora, o Reino Unido ainda é uma das maiores e mais desenvolvidas economias do mundo, mas o fato é que está passando por tempos muito difíceis, e com a combinação de um governo cronicamente subfinanciado, o Brexit e o atual colapso econômico, o futuro do Reino Unido não parece ser tão promissor.